Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor pela terceira vez hoje. Tome seu assento, por gentileza. Abra sua Bíblia no capítulo 4. Obrigado, meu amigo. Eu fiquei lembrando disso e esqueci. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler alguns versículos e você vai junto comigo meditar em alguma coisa que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero já também de início agradecer todas as mensagens, os text messages, os telefonemas que a gente recebeu por conta dos eventos desse final de semana. No último sábado, nós recebemos a graduação de mestrado em divindade. Isso significa agora que eu conheço do divino. Estou brincando. Isso foi alguma coisa que a gente trabalhou nos últimos 3 anos para alcançar, e o Senhor nos deu graça para que a gente alcançasse isso, e nós estamos felizes porque isso é apenas para fazer melhor a obra de Deus. Isso não é um luxo nosso, né? Isso é apenas para a gente melhor fazer a obra de Deus. Eu estou muito agradecido pela oportunidade que Deus me deu e agradeço os irmãos pelo carinho para conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também agradeço por essa oportunidade, irmãos, de estar aqui todo domingo. Todo domingo que eu estou aqui é uma oportunidade nova que Deus me dá. E eu sou muito agradecido ao meu pastor Joel, e aos irmãos que estão sempre aqui conosco, né? Principalmente a nossa liderança que nos acompanha, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos de verdade. Os irmãos são bênção na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 da carta de Paulo a Romanos, a partir do versículo 16, diz assim a minha Bíblia, e se a sua estiver diferente, você está lendo no lugar errado. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Desculpe, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, e perante aquilo no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se já fossem. Marque essa expressão. O qual chama as coisas que se não são como já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Marque essa expressão também. Em esperança creu contra a esperança. Essa expressão é muito importante na sua Bíblia. Que seria pai de muitas nações, conforme se lhes fora dito, assim será a tua descendência. Agora olha isso aqui. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, que o que a ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado com justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscita Jesus, nosso Senhor, aquele que dos mortos ressuscita Jesus, nosso Senhor, o qual por todos os pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Olha essa expressão mais uma vez. O qual por os nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Tome o seu assento, por gentileza, dando glória a Deus. O texto que nós lemos é uma das porções mais importantes da defesa de Paulo, a sua fé no Senhor Jesus Cristo, para com os romanos. Os romanos, eles estavam recebendo aquela carta de Paulo, estavam recebendo aquele documento de Paulo, que era um documento que foi muito bem trabalhado. A maioria dos scholars, eles concordam que a carta de Paulo aos romanos é um documento que foi preparado de antemão. Porque a maioria das cartas que você tem, Paulo escreve aquela carta respondendo a uma igreja que ele já tinha ido, que ele já tinha participado, inclusive muitas das igrejas que ele mesmo tinha fundado. Ele havia fundado aquela igreja, tinha passado por lá e agora estava mandando uma carta. E aí, pessoal, tudo bem? Ou então, estou ouvindo dos problemas aí de vocês, aí precisamos resolver essa situação. Então as cartas de Paulo tinham essa conotação. A carta de Romanos não. A carta aos romanos, ele envia aquela carta a Roma sem nunca ter ido àquela igreja.
E ele envia aquela carta a Roma como se ele estivesse apresentando o seu trabalho. Olha, irmãos, eu estou apresentando o meu eu também estou apresentando um trabalho aqui. Eu estou apresentando o meu trabalho a vocês. Eu estou explicando para vocês como é que as coisas se desenrolaram quanto à fé cristã, para que vocês saibam quem é Jesus e o que ele fez por nós, e do que se trata as questões e as situações e os pontos mais importantes para a salvação. Então, uma carta bastante diferente, com bastante cuidado. Inclusive, alguns chamam a carta aos Romanos do Evangelho segundo Paulo. É Paulo apresentando o Evangelho no Senhor Jesus Cristo. Por volta do capítulo 4, ele começa a fazer essa... Ele faz durante toda a carta, mas no capítulo 4 principalmente, ele faz essa referência forte a Abraão. E é importante essa referência, porque muita gente que estava lendo Paulo não conhecia Abraão nessa cultura, porque eles eram de origem grega, de vários tipos de origem, né? Eles eram de origem pagã, eles eram romanos, e eles não conheciam a fundo a história de Abraão. Abraão, para eles, era uma pessoa estranha, né? ao sentido de fazer parte da sua cultura, de fazer parte de quem eles eram na sua essência. E por isso ele começa a explicar a história de Abraão assim, tão minuciosamente, no sentido da sua expressão e do seu significado. E ele começa dizendo, na nossa leitura, que Abraão, ele, diferente de outras pessoas, ele apresentou os requisitos básicos para se conectar com a divindade, se conectar com o divino, se conectar com o mundo do mundo espiritual, né? E essa expressão de Paulo, que é pela fé, é expressada de muita clara maneira quando ele, por exemplo, está escrevendo aos Hebreus, se é Paulo que escreve aos Hebreus, quando ele fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa de, em primeiro lugar, crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, nessa expressão, já de início, ele demonstra que a fé de Abraão, diferente do que se conhecia em qualquer época da humanidade, não estava baseada em rituais específicos. Ou seja, Abraão não acreditava que colocar uma gravata azul domingo à noite fazia com que a divindade agradasse dele. Abraão não acreditava que sair de casa e vir até um culto às 6:30 da tarde agradasse o coração de Deus. Ele não acreditava que pagar a sua oferta ou entregar o seu dízimo, especificamente, eu estou dizendo, agradava o coração de Deus. Ele queria, em cada expressão da sua fé, mostrar um relacionamento para com Deus, inclusive através das coisas que ele fazia. Ele, quando fazia qualquer coisa na sua vida, ele queria demonstrar aquela expressão como uma expressão de glórias ao Senhor. Uma expressão de que louvasse a Deus pela sua conduta, pela sua maneira, porque ele sabia que sem fé, sem uma aproximação de confiar em Deus, de ter um relacionamento com Deus, era impossível que a divindade tivesse um relacionamento de volta. Você sabe que muita gente hoje, eles ainda continuam acreditando que se eles fizerem tantas coisas, de tantas maneiras, em certo tempo, eles vão ter a proteção de Deus. E, na verdade, a grande expectativa deles não é nem viver uma vida com Deus, é ser só protegido por Deus. Eles não querem ter comunhão com Deus. Eles não querem ser um relacionamento com Deus. Eles não querem, por exemplo, que Deus mande na vida deles. Eles querem que simplesmente durante a semana, porque ele veio no culto domingo, Deus passe um pano para ele e ele não sofra tanto quanto ele tem sofrido hoje, porque, de alguma maneira, ele acha que esse sofrimento que ele está vivendo é porque ele faltou no culto domingo. Ou porque ele não cumpriu a sua necessidade religiosa naquele dia. E você sabe, eu sei, que isso não é verdade. Deus quer viver com você. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi para passar um pano nos seus pecados, foi para te justificar. Ele ressuscitou para te justificar. E você é justificado por um motivo, para que você possa viver junto com Ele. Porque na injustiça você não podia entrar na presença dele. Mas agora, justificado por ele, você pode ser um só com o Senhor. Então, pela fé, como a gente está vendo aqui, a gente percebe que para que essa união, esse compromisso, essa aproximação do homem para com Deus, fosse uma questão de graça.
Não de graça, que não valesse nada, mas de graça, com favor imerecido. A fé, ele liga o holofote nesse favor imerecido de Deus para conosco, que a gente não merecia, mas Deus se doa. Não era para ser, mas Ele fez ser. Não era para funcionar desse jeito, mas Ele fez funcionar. E essa expressão no final dessa parte que nós estamos lendo, fala assim, olha, para que por pai de muitas nações ele fosse constituído. E Abraão creu nessa promessa perante Deus. E aqui essa expressão que eu pedi para você marcar. O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Por exemplo, você peca, mas para Deus você já é santo. Você tropeça, mas para Deus você já é um servo fiel. Você ainda está nesse corpo, mas o Senhor, desde a glória, já te viu num corpo glorificado. Você ainda tem muitas falhas, mas Deus já enxergou você na perfeição que Ele chamou você para ser. Ele te chama para uma vida que é extraordinária enquanto você vive na mediocridade. É por isso que é difícil, às vezes, a gente acreditar, certas vezes acontece isso na igreja, que aparece aquele irmão que ninguém, né, a gente fala nessa expressão bem chula no português, né? Ninguém dá nada por ele. Ninguém vê coisa boa nenhuma nele. E aí no meio da congregação, Deus começa a levantar aquela pessoa e as pessoas torcem o nariz. Mas não pode. Mas por que essa pessoa? Mas essa pessoa eu conheço a vida pregressa dela, ou eu conheço isso dela, eu sei do que ela fez, né? Que nem diz o filme lá de Hollywood, eu sei o que você fez no verão passado, né? Eu sei quem você matou, eu sei quem que você maltratou, eu sei tudo que você fez. Mas aí Deus começa a levantar. Deus começa a levantar. Por quê? Porque aquela pessoa creu na promessa de Deus. Ele creu que era para ele. Um dia um pastor levantou no púlpito e falou assim, olha, você vai pregar o evangelho ao redor do mundo. E aquele jovem falou, sou eu. Ele falou, você, não falou? Alguém mais se tomou para si? Eu tomei, sou eu. E ele começa agora a caminhar nessa caminhada de fé para com Deus. E de repente, você vê lá alguém dizendo, olha, o pastor fulano de tal do Brasil vai pregar aqui na Dinamarca. E você fala, o quê? Mas esse não era o rapaz. É o rapaz lá da igreja. Aquele que você viu crescer. E agora todo mundo chega para ele, rapaz, eu sempre acreditei em você. Porque Deus chamou ele para ser aquilo quando ele ainda não era. Deus já viu aquele dia, quando aquele dia ainda não existia. Deus já viu as coisas que vão chegar na sua casa, mesmo que você tenha dúvida que isso é possível, confie em Deus que te prometeu. Esses dias atrás nós falamos a respeito disso. A grande diferença entre a pergunta de Zacarias e a pergunta de Maria. Lembra? O anjo de Deus aparece para Zacarias falando que a sua esposa Isabel ia ficar grávida. E aí o Zacarias falou assim, mas como é que vai ser isso? O anjo fica muito nervoso. O Gabriel fica muito... Rapaz, eu sou anjo de Deus, eu assisto diante do Senhor. E você vem me perguntar isso aí, você vai ficar mudo até isso aí acontecer. E o homem ficou mudo na hora. Só recobrou a voz quando o menino nasceu. Foi ou não foi? Maria fez a mesma pergunta para o anjo. Como isso vai acontecer? Aí o anjo falou assim, olha, a virtude do Senhor vai vir sobre você e vai cobrir o seu ventre. E você vai nascer, e aquele que vai nascer de você vai nascer do Espírito Santo de Deus. E o seu nome será Jesus. Qual que é a diferença? A diferença é que Zacarias tinha experiência suficiente para saber de quem era que estava falando com ele, e Maria não. E Deus sabe disso. Sabe qual que é o maior problema, às vezes, dos anos que nós temos de crente? É que isso, em vez de construir no nosso coração fidelidade, constrói incredulidade. Em vez disso construir no nosso coração firmeza para acreditar que aquele que cumpriu no passado é o mesmo que cumpre hoje, sabe o que ele faz no nosso coração? Eu já sei que isso não vai dar nada.
Isso Deus não suporta. A grande diferença de Abraão é essa. Eu já falei isso aqui outras vezes. Talvez alguém chegou para Abraão, depois, rapaz, eu estou saindo aqui do meio do pessoal, porque Deus me mandou, e Deus me falou que eu vou ter um filho. Ih, rapaz, Jesus. Abraão, pelo amor de Deus, Abraão, você tem 100 anos, companheiro. Como é que isso vai acontecer? Abraão, meu amigo, eu sei, dói não ter filhos, é complicado, meu amigo, mas, Abraão, não cai nessa não, rapaz. Você já está velho, meu amigo. Você já está velho. E aí sai Abraão, e aí, eu fico imaginando, a Bíblia me permite isso, né? Talvez o pessoal fique lá, rapaz, e o Abraão? Meu amigo, já tem 10 anos, meu amigo, que ele saiu daqui, nada de filho, só ficou mais velho. Só ficou mais velho. Não, mas está ainda contando essa história por aí, que Deus vai dar filho para ele, né? Abraão é complicado, a gente sente, né? Porque... E as pessoas ficam ali confabulando a sua miséria enquanto você espera uma promessa de Deus. Contando você como miserável enquanto você espera uma promessa de Deus. Mas aguarde. Aguarde. Quem prometeu é aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É esse. Abraão então sai na sua peregrinação e eu já falei para você, a coisa não acontece do dia para a noite. E aqui tem outra expressão forte da nossa leitura, e eu quero caminhar por esse caminho com você, fortalecer a sua fé nessa noite. E tem aqui a grande expressão do capítulo 17, uma das minhas favoritas na Bíblia, junto com Deuteronômio 32, versículo 10. Capítulo 4, versículo 17. O qual em esperança creu contra a esperança. Como é que faz isso? Como é que em esperança você crê contra a esperança? Como que você espera não esperando? Ou como você não esperando espera alguma coisa? Isso diz respeito ao fato de que Abraão não estava uma pessoa alienada. Sabe o que é uma pessoa alienada? É aquele que você fala assim, está aqui, o sujeito entrando, pegando na mão o objeto, saindo sem pagar, tá vendo? Está ele aqui, está reconhecendo? Eu estou vendo a cara dele. Então, foi ele que roubou. Não foi. Não foi, eu não acredito que ele é capaz de fazer. Não, mas você está vendo o vídeo aqui, foi ele. Foi ele que roubou. Não. Não, isso aí é mentira. Isso é uma pessoa alienada. Isso é uma pessoa alienada. Que ela não acredita naquilo que ela está vendo. Ela não acredita nas provas. Ela não acredita nas evidências, porque simplesmente ela não quer acreditar. Abraão não é isso. Abraão viu todas as provas, viu todas as evidências, considerou o seu corpo, ele viu o seu corpo amortecido, viu o corpo da sua esposa amortecido, mas olhou para isso e não considerou isso como um problema. Ele viu o vídeo do assalto, ele viu a pessoa pegando, ele viu a pessoa roubando, mas ele falou assim, roubou, mas alguma coisa vai acontecer, vai aparecer lá de volta, eu não sei como. Não é uma questão de alienação, é uma questão de fé absoluta naquele que prometeu. É uma questão de olhar para as evidências em volta de você e dizer o seguinte, Deus é mais poderoso do que isso. É por isso que de vez em quando eu digo a você, Deus é mais poderoso do que a caneta do presidente da República. Deus é mais poderoso do que as leis do governo. Deus é mais poderoso do que as forças da natureza. Certa vez os discípulos estavam com medo pelas forças da natureza virar o barco. A gente estudou isso alguns dias atrás. E Jesus falou assim, vento, cala-te, mar, aquieta-te, e se fez bonança. Deus é mais poderoso do que os elementos do universo. Deus é mais poderoso. E Abraão creu nisso. Ele olhou as circunstâncias, percebeu as evidências e disse, não, isso aqui não é problema. Deus pode fazer do mesmo jeito. Deus é poderoso para fazer ainda mais. E ele entendeu que isso Deus seria glorificado. Agora, depois de ele ver isso, o que aconteceu no seu coração foi o seguinte, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Isso não significa que ele não duvidou. Ele não duvidou por incredulidade. Como assim, pastor? Vou te explicar. Por 3 vezes Abraão chegou na presença de Deus e conversou a mesma coisa. A primeira vez foi depois que ele pagou dízimo a Melquisedeque no capítulo 14
do livro de Gênesis. Capítulo 15 começa dizendo o seguinte, que Deus apareceu para ele, e aí Deus começou a falar assim, Abraão e tal, vou te engrandecer e tal. Falei, Senhor, o Senhor realmente tem feito tudo isso. Só que filho até agora, né? Nada, né? Tinha acabado de salvar o sobrinho dele, de uma guerra, o sobrinho Ló. Mas, né, Deus, filho nada, né? Eu vou te dar um filho. Amém. Abraão, sai da tua tenda, conta as estrelas. Está nessa passagem aí, que ele está cobrando de Deus a promessa que Deus tinha feito. Ele está cobrando de Deus a promessa. Fala, olha, até agora o Senhor não me deu filho. Eu não estou dizendo que funciona cobrar, tá? Não funcionou para Abraão, não funciona para você também. Mas ele falou, olha, Senhor, a promessa que o Senhor fez aí, né? Estou sem filho ainda. E Deus falou assim, agora sai da tenda, conta as estrelas. Numere se elas puderem, se você puder numerar. Ele falou assim, Senhor, eu não consigo. Então, assim vai ser a sua descendência. Ele se anima, tal. Capítulo 18. Abraão, eu vou te engrandecer e vou te dar um filho. Senhor. Vive Ismael na tua presença. Ele já tinha feito aquela burrada, deitado com Agar e tendo um filho dela. Falou, aí ofereceu para Deus, aqui, ó, resolvi, ó. Eu sei que o Senhor é poderoso para cumprir. Eu não deixei de crer no Senhor por incredulidade. Eu duvidei por causa do procedimento. Eu não sei como é que vai ser isso aqui. Então está aqui, ó. Ismael na tua presença, Senhor. Não vai ser Ismael. Vai ser um filho seu com a sua esposa. Aí tá bom. Beleza. Passa mais alguns capítulos, aparece de novo. Deus falando com ele. Aí agora Deus está passando os carvalhais de mãe e falou assim, ó, o seguinte, cadê Sara, sua esposa? Está lá dentro na tenda, chama ela. Olha, eu vou dar um filho para vocês. Ela ri. Pois é, esse vai ser o nome do filho. Riso, Isaac. Isaac significa riso. Né? Para você achar que Deus não tem senso de humor, tá aí. Chamou o menino de riso, só para toda vez que você chamar o menino, quem vai rir vai ser eu. Eu chamo ele de riso agora, daqui para frente. E a promessa chegou. Mas Abraão não deixou de crer em Deus por incredulidade. E às vezes é o nosso problema. Você não entendeu o proceder de Deus, faz parte da nossa experiência humana. Faz parte da minha experiência e da sua, ficar com a cabeça com barulho de trem e falar assim, como é que Deus vai me tirar dessa? Ou como é que Deus vai abrir essa porta para restaurar essa situação? Como é que Deus vai mandar a provisão para cumprir essa etapa da vida? Como é que Deus vai juntar de novo esses cacos dos meus relacionamentos que hoje está triturado no chão? Faz parte da sua experiência. Agora, o que é não permitido para você como crente é colocar no seu coração que Deus não é capaz. Que Deus não pode. Que Deus de alguma maneira está impedido por causa de você. É por isso que Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, fala assim, por acaso a nossa incredulidade impediria a fidelidade de Deus? Ele responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que Deus fala é verdade, não o que você acha. O que Deus diz é verdade, não o que você pensa. Ainda que às vezes você forme os seus pensamentos em algum argumento teológico. Eu já vi cada teólogo errar feio na maneira como pensa. Porque está pensando de maneira humana, está humanizando a Deus. Mas Deus é soberano. E se Deus disse que Ele vai fazer, Ele vai. E se Deus disse que é poderoso e que vai restaurar, Ele vai restaurar. E é justamente essa última parte desse texto aqui. Mas Abraão, ele foi fortificado na fé. De que maneira? Dando glória a Deus. Quer ser fortificado na fé? Começa a abrir essa boca e dá glória a Deus. Vê a luta se levantar e falar, glória a Deus. Vê as situações aparecendo na sua frente e fala, glória a Deus. Porque isso vai fortificar a sua fé. Às vezes, nós tratamos os nossos relacionamentos diários com Deus como uma coisa que não faz diferença. E ela faz tanta diferença, meu amigo. Às vezes a gente acha que o grande relacionamento com Deus é essa união de pessoas e amigos juntos no culto à noite, glorificando ao Senhor, e não é. É o glória a Deus no seu carro, é o glória a Deus na sua casa, é o seu comprometimento com uma vida de devoção a Deus. Dá glória a Deus lá no meio da luta, dá glória a Deus no meio da adversidade.
Dá glória a Deus juntando os cacos. Dá glória a Deus quando um caco se quebra mais ainda. Ser fortificado na fé, dando glória a Deus. E junto com isso, ele estava certíssimo de uma coisa. Ele tinha certeza absoluta de um assunto. Isso para ele estava, isso era prego batido, ponta virada. Não tinha o que discutir. Que Deus era poderoso, tanto para prometer quanto para cumprir. Prometer é fácil, cumprir é que é difícil, não é? Pois é, Deus é poderoso, tanto para prometer o que promete, quanto para cumprir. A gente chega em época de campanha e as pessoas prometem mundos e fundos. Quando chega na época do... não cumpre nada. Deus não é assim. Deus não está em campanha política. Deus não está concorrendo a presidente do universo. Ele já foi eleito há muito tempo atrás e permanece eleito para sempre. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E Ele é poderoso para prometer e para cumprir. Tudo que Ele promete. Tudo que Ele promete. Agora, o que é mais animador ao nosso coração, e eu quero começar a terminar, parece uma expressão bem brasileira, né? Começar a terminar. É que isso em Abraão, esse coração de Abraão para com Deus, foi o que foi imputado para ele por justiça. Foi dessa forma que Abraão alcançou justiça diante de Deus, crendo de todo o coração, recebendo de todo o coração. Sabia que tem muita gente que está aqui professando muitas vezes uma fé, mas está longe de Jesus? Porque o sangue de Jesus, ele profere de uma maneira falsa. Ele não acha que Jesus é poderoso, por exemplo, para perdoar os pecados dele. Ele vive pedindo perdão para Jesus pelo mesmo pecado. Pela mesma coisa, pelo mesmo problema. Porque ele não crê que Jesus o perdoa. Da mesma forma, ele fica ainda o tempo todo morrendo de medo se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Por quê? Porque não existe confiança de que a justificação em Jesus te leva para o céu. Ele morre de medo. O que vai acontecer comigo? Será que eu vou para o céu? Será que eu estou perdoado? Mas essa confiança de Abraão, esse lugar onde aqui ninguém mexe na minha vida, aqui ninguém toca na minha fé, aqui ninguém mexe com quem eu sou, eu tenho certeza absoluta de que eu creio em Deus e eu estou salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo e por conta da ressurreição dele eu vou para o céu. Eu tenho certeza absoluta disso. A certeza da salvação. Não a certeza pelas obras, mas a certeza porque de quem é Jesus e por causa da sua comunhão com Ele. Eu sei quem é Jesus. Eu sei o que Ele fez por mim, eu sei para onde eu estou indo. E eu sei que Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Mas aí Paulo começa a dizer que não foi só por causa de Abraão que está escrito isso, mas que ele fosse tomado em conta para que nós também tomássemos em conta que aquilo que aconteceu com Abraão fizesse com que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, e Ele é o nosso Senhor, o qual pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou também para a nossa justificação. E aqui vem o fim. Enquanto nessa caminhada, para esse grande dia do nosso encontro, Deus vai sempre dar para nós mais um pedaço para continuar confirmando no nosso coração a certeza do que Ele prometeu. Como assim? Deus não te abandona. Abraão, na caminhada para o céu, na sua caminhada celeste, na sua caminhada para cumprir o propósito de Deus na sua vida, ele passou por vários momentos de dificuldade, de contrariedade, de tribulação. Várias vezes. Mas todas as vezes que ele passava por esses momentos, Deus estava com Abraão e confirmava para ele que ele estava com ele. Deus aparecia a Abraão e confirmava para ele continuar crendo. Na caminhada dessa vida, meu amigo, minha irmã, meu irmão, por várias vezes você vai ser contrariado. Por várias vezes você vai encontrar um obstáculo que realmente é as suas forças intransponível. Se você for por você mesmo, nem tenta. Já vou te dar a dica, olha, nem tenta, porque não vai dar. Mas agora, se você olhar para a evidência desse obstáculo e falar assim, ó,
Jesus falou que eu deixo lá, isso aqui é um impedimento para que eu chegue, eu vou chegar. Jesus disse que ele havia me dado. Então, se há um obstáculo aqui na frente que me impede de chegar, eu não sei o que vai acontecer com o obstáculo. Eu sei quem me prometeu, e ele é poderoso para fazer cumprir cada palavra que ele disse, cada palavra que ele falou. E é por isso que Paulo faz essa outra expressão ainda dentro dessa carta. Olha, se nem mesmo o seu próprio filho ele poupou, presta atenção no que Deus deu para você, pela sua alma. Ele entregou a pessoa do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Você acha que tem alguma coisa mais que Deus pode te negar? Você acha que tem alguma coisa que Deus pode te impedir de receber? Não, aqui você não, desculpa, mas aí já é demais. Eu já dei meu filho, mas esse pedaço aí não dá não. Aí já é muita coisa para você. Você quer tudo agora? Ele já te deu o melhor. Ele já te deu a fonte superior. Você acha que ele vai te negar as fontes inferiores? Ele te deu o perdão dos seus pecados. Você acha que ele vai impedir que você viva bem na sua casa, na sua família, restaurado por Deus? De maneira nenhuma. O que falta muitas vezes é nós fazermos como o Abraão. E ter fé que realmente Deus é poderoso e que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E tudo aquilo que ele disse para a nossa família. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar para você antes de nós terminarmos, em nome de Jesus. Existe uma expressão na escola, que certa vez um professor disse isso e eu tive dificuldade para entendê-lo. Ele falou assim, existem tradições diversas. Existem diferentes tradições, tradições culturais, tradições na igreja, tradições de países, tradições. Né? Uma tradição do Brasil muito conhecida é a feijoada. Outra tradição brasileira é o brigadeiro. Isso é só na comida, eu estou com fome. Existem várias tradições. Existem tradições, por exemplo, nos esportes. O Brasil é um país tradicionalmente do futebol. Já está perdendo isso, né? Está mudando, né? E é justamente esse ponto. Ao haver tradições, no nosso tempo de vida, nós estamos também tradicionando. Nós estamos transformando práticas da nossa casa, da nossa família, em uma tradição que vai ficar e vai perdurar por gerações. Nós estamos tradicionando. Por exemplo, tem alguns dos irmãos hoje aqui que é a primeira geração de crentes da sua família. Nunca ninguém antes da história da sua família tinha sido crente. Vocês são a primeira família de crentes da sua casa. Daqui para frente, a expectativa do coração de vocês é que isso vai se tornar o quê na sua família? Uma tradição. Vocês estão tradicionando. Assim também muitos homens de Deus e mulheres de Deus passaram pela história e transformaram a sua história e a sua maneira de viver em uma tradição. Tudo isso por conta da expressão de fé que eles tinham em Deus no tempo em que eles viveram. Isso no tempo deles, se você tivesse assim, olha, Raul, você está tradicionando a igreja de Los Angeles, ela vai ser uma igreja tradicional aqui nesse país. A história de vocês estão tradicionando aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Essa igreja um dia vai ser uma referência para o mundo, de igreja, de escola. A pessoa olha para isso hoje, olha em volta, ou talvez há 2 anos e meio atrás, ela olhava em volta, ela pensava e falava assim, que jeito? Como é que isso vai acontecer? Talvez eu estou falando para você hoje, Deus te chamou para missão. E a maneira como você vai fazer missão vai se tornar uma maneira única e tradicional de se fazer missão. E você olha hoje e fala assim, não, é impossível, isso é loucura. Era também para Abraão. Até o dia que talvez ele deu uma passadinha em Ur dos Caldeus, trazendo um menininho atrás dele, e alguém perguntou, ei, Abraão, mas o que é esse menino aí? Ah, desculpa, gente, esse é o Isaac. Quem que é o Isaac? É meu filho. Ah, rapaz, me falaram que você tinha tido um filho com Agar. Não. Aquele é outro, aquele é Ismael, esse aqui é da Sara mesmo. E aí o menino foi crescendo, e aí a fé de Abraão, que antes era uma risada, agora se tornou uma tradição.
Quando as pessoas falam de fé agora, elas não podem esquecer mais da figura de Abraão. Da figura daquele homem de Deus que creu no Senhor de todo o coração. Eu não estou te convidando a uma fé tradicional, ou tradicional uma fé. Eu estou dizendo para você que se a sua luta é tão grande e comprida assim, Deus pode transformar a sua história em algo que vai transformar a história de outras pessoas, porque vai se tornar uma tradição de como é crer em Deus. Se Deus falou com você, se você precisa de um pouquinho dessa coragem de Abraão hoje, de crer em Deus da maneira como ele creu, eu quero orar por você em nome de Jesus. Você precisa de ser acrescentado na sua confiança no Senhor. Deixa eu orar por você. Seus olhos revelam que eu? Olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, sei que a tua fidelidade quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vem orar por esses irmãos aqui, por gentileza, Fábio, em nome de Jesus. Sei que a tua glórias a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ah, meu Deus amado, como é gostoso, Senhor, ouvir a tua voz. Ah, Senhor, ó Pai querido, meu Deus, ainda estamos, Senhor, ó Pai, regozijando, Pai, com a palavra, Senhor, ó Pai querido, meu Deus, ó Pai do teu servo. Ah, Senhor, Deus querido, como é bom, ó Pai, confiar em Ti, como é bom, Senhor, ó Pai, estar, Senhor, ó Pai, na Tua presença, meu Deus querido, meu Deus amado. Ah, Senhor, ó Pai, ó Senhor, diante de Ti, Pai, estamos aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, Senhor, ó Deus, ó Pai, renova, Senhor, ó Pai, a nossa esperança, renova, Senhor, ó Pai, a nossa fé, Senhor, ó Pai, assim, Senhor, ó Deus querido, como Tu fizeste, Pai, com Teu servo Abraão, meu Deus, ó Pai, que possamos, ó Deus querido, ó Pai, ser referência, Pai, nesta terra, para quando, Senhor, ó Deus querido, ó Pai, olharem, Senhor, ó Pai querido, para o Teu povo, para quando olharem, Senhor, ó Pai querido, para nós, aonde entrarmos, aonde, Senhor, ó Pai, estivermos, Pai, a Tua glória, Pai, seja manifesta. Por isso, ó Deus, eu clamo nesta noite, abençoa, Senhor, ó Deus querido, ó Pai, o Teu servo, abençoa a Tua serva, transborda, enche, Senhor, ó Pai querido, ó Deus, fortalece, Senhor, ó Pai, as forças, ah, Senhor, ó Deus querido, traga, Pai querido amado, a existência, Senhor, aquilo que não existe, ah, Senhor, muda, Senhor, o cativeiro, abençoa, Pai, de forma tremenda, de forma grande, Senhor, ó Pai querido, meu Deus, para quando olhar, Senhor, ó Pai, ver, ali está um povo diferente,
ali está um homem diferente, ali está uma mulher diferente. Senhor, porque a tua glória, Pai, é manifesta no olhar, Senhor, na nossa vestimenta, no nosso andar, no nosso falar, Senhor, ó Deus querido. Senhor, Pai querido amado, Senhor, ó Deus, que possamos, Pai, ser renovado a cada dia, Senhor, a cada manhã, Senhor, ó Deus querido, quando, Senhor, ó Pai, abrimos, Senhor, Pai, nossos olhos, ver o teu manifestar, ver a tua glória, ver o teu agir, Senhor. Meu Deus, cumpra, Senhor, a tua promessa, Senhor, em nossa vida, Pai, assim como o Senhor, Pai, cumpriu, Pai, na vida de Abraão, dando-lhe, Senhor, ó Pai, o filho, Pai, como o Senhor prometeu. Eu creio, Senhor, ó Deus querido, que cada um de nós aqui, Pai, tem promessa, tem a tua marca, Pai, e nada, Senhor, vai se perder até que se cumpra, meu Pai. Deus amado, sendo assim, ó Deus, eu oro, Senhor, ó Deus, e te agradeço, porque tu és fiel, Senhor, para cumprir, Pai, além daquilo que pedimos ou pensamos. Fica conosco, ó Pai, despeça-nos, Senhor, ó Pai, debaixo da tua forte e potente mão, Senhor, que possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana, Senhor, ó Pai querido, gloriosa, Pai, na tua presença, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, crendo em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Sei que a tua fidelidade enleva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os olhos sobre mim me enchem da tua paz. Você não canta em espanhol essa versão comigo? Sei que és tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé y no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amanhã, depois, nós vamos estar com os nossos cultos em espanhol, em inglês, em português. Vamos estar com uma multidão de pessoas servindo. E cada um dos irmãos vai ser uma prova, uma fortaleza e uma coluna daquilo que Deus promete, prepara e dá. Receba essa palavra. Isso vai se ramificar para áreas da sua vida. Prepare-se para viver isso nas áreas da sua vida. Áreas emocionais, sentimentais, relacionais. Iraganabaesu. Na sua saúde. Deus vai tocar a sua saúde por causa da promessa. Deus vai tocar a sua mente por causa da sua promessa. E Deus vai fazer de você um servo e uma serva de Deus, firme, inabalável nas coisas que acontecem em nome de Jesus. Senhor Pai, despede o teu povo em paz, ó Deus, para suas casas. Nos dá uma semana cheia de Ti, Senhor. Cumpre, Senhor, as Tuas promessas, ó Pai, porque nós só podemos crer em Ti, Senhor, em ninguém mais. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém.